Quanto tempo o tempo tem? Essa série do podcast filosófico da Nova Acrópole do Brasil levanta algumas reflexões sobre este Senhor tão bonito, esse mistério que todos temos que lidar. Quem nunca perdeu a hora? Quando viu, já era tarde. E aquela oportunidade passou? A filosofia vai apresentando para nós respostas e é atrás delas que vamos. Eu sou Marcelo Silveira E eu, Pedro Guimarães. e o episódio de hoje é O Tempo Permanente. Bem, Marcelo, então falamos do tempo que passa, da hora que perdemos, do tempo como um grande mistério, um grande véu a ser desvelado. Chegamos no nosso último episódio, na nossa última semana da nossa série de podcasts, e vamos falar sobre esse tempo, essa forma de, talvez, de construir uma mentalidade, ou construir, talvez, uma forma de vida, em que exista, sim, o tempo que passa, como a gente viu no primeiro episódio, mas que a gente também possa reconhecer aquilo que permanece para além do tempo que passa. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito fundamentado aí nas tradições filosóficas diversas que sempre falam do tempo, também dos filósofos Jorge Ângelo Livraga, o primeiro diretor da Nova Acrópole, Délia Stenberg Guzmán, a nossa segunda diretora internacional também. Muito bom, Pedro. Eu começo recordando algo que escreveu Leonardo da Vinci nos seus cadernos de anotações, quando fazia uma reflexão justamente sobre a questão do espaço e do tempo. Ele dizia: um ponto não tem partes, uma linha é uma sequência de pontos, cada ponto é um limite da linha. De igual maneira, um instante não tem partes, o tempo é uma sequência de instantes, cada instante é um limite do tempo. E isso é interessante porque depois de falarmos e refletirmos sobre essas questões, digamos assim, mais cotidianas, né, que nos preocupam tanto, como dar conta de tudo que temos para fazer, organizar as coisas, vencer as nossas tendências, inércias, ansiedades, vem aí essa perspectiva que nós propomos agora de falar de algo que não esteja assim tão limitado ao tempo cronos, ao tempo relógio, né? E em algum momento nos episódios anteriores nós comentávamos sobre a diferença que há entre o tempo físico, digamos assim, e o tempo psicológico. E agora, talvez, inspirados aí também nessas palavras do Leonardo da Vinci, é interessante a gente se perguntar quanto vale um instante, né? E quantas eternidades cabem dentro desse instante. Eu penso que para começar a conversa, gostaria de saber também o que você pensa a respeito disso, Pedro. Tem algo interessante porque a gente fala do tempo físico, tempo psicológico, mas podemos fazer uma outra analogia, né, sem falar só daquilo do prazer ou da dor e tudo mais. Por exemplo, você quer ir daqui até algum lugar, né? Você quer ir daqui até, vamos supor que você conhece a cidade de Machu Picchu, né? Um lugar famosíssimo, maravilhoso. E você já esteve lá em algum momento, né? Para você ir daqui até lá, como para qualquer lugar, demanda tempo, energia, esforço, ou seja, você não vai chegar em um instante. Porém, se você conhece o lugar e tem uma memória, tem uma imagem guardada, às vezes, mesmo sem fechar os olhos, em uma fração de segundo, você consegue se colocar nessa posição. E nós somos, muitas vezes, absorvidos, né, por esses instantes de contemplação de algum momento e levados a vislumbrar essas realidades. Ou seja, aqui no tempo mental, o tempo da memória, da imaginação, as coisas vão se dar numa velocidade muito mais rápida do que se dão no físico. Será que há algo mais que o nosso pensamento corrente? Será que há algo mais que a nossa mente racional, que lineariza, né? Coloca em linha todas as coisas, um capítulo depois do outro, e que talvez não esteja, então, assim, fadado a essas questões de velocidade? Será que é aí que está o tema da permanência? Bem, Marcelo, bem interessante você colocar isso, né? Eu refletia quando você estava falando, que, bem, primeiro, antes de tudo, a gente, para que esse instante seja realmente uma realidade, né? E para que a gente esteja ou em Machu Picchu ou nas nossas rotinas bem cotidianas, bem comuns, né? Entre aspas aí,
e conscientes nessa rotina, é preciso que a gente use um elemento muito importante para as tradições filosóficas, que é a atenção, e a gente falou bastante dela no nosso último episódio, né, que falamos, nossa, meu tempo já passou, né, nem vi passar, como a gente está distraído, como a gente está desatento diante das muitas tendências externas, né, desses estímulos que vão nos puxando para fora. E algo interessante da gente refletir, que, bem, esse movimento, né, talvez mental, que você coloca, né, puxa, que é fruto da imaginação, que é mental no sentido mais amplo da palavra, não só na nossa mente cognitiva, mas os antigos vão falar de duas expressões da mente, né, da mente mais concreta, que os orientais chamavam de kama manas, a mente de desejos, e a mente manas, né, em sânscrito manas é mente, né? E essa mente trabalha também com o conceito da imaginação, né? Bem, para que isso venha à mente, essa memória de Machu Picchu, isso me leve a essa experiência que eu vivi ali e toda a beleza daquele instante que eu vi um pássaro voando em Machu Picchu ou o raio de sol batendo, sabe? Aqueles instantes que marcam, né, um momento importante, né, na nossa memória. É preciso que eu tenha tido atenção ali, né? E é preciso que eu aprenda a recordar e a reter esse instante na memória, né? Porque me parece, Marcelo, e a gente tem visto isso de maneira muito clara nas mais diferentes tradições filosóficas, que o nosso HD não é ilimitado. E se nós vamos retendo na memória aquilo que, vai passar, não é tão permanente assim, não é tão potente para o ser humano se desenvolver como ser humano, me parece que isso também vai ocupar espaço. Me parece também que nós vamos recordar disso, talvez no lugar desse momento e desse instante que a nossa consciência tenha tocado a locais muito profundos e ao mesmo tempo muito altos, né? Também as tradições vão falar para dentro e para o alto, né? Mais profundo e mais acima. E aí me vem uma imagem, que é a imagem, difícil definir um momento intuitivo, que talvez seja esse instante de consciência que você comentava, né? Mas me vem uma imagem de um raio. Um raio, quando ele cai, ele é muito rápido, muito preciso, muito luminoso, muito forte, mas ele passa muito rápido, né? Tal qual o Kairos que a gente falava lá no primeiro episódio. E se nós conseguimos reter a força desse instante que você comentava, me parece que nós vamos, de maneira um pouquinho mais profunda, retendo na nossa consciência instantes do que também os antigos vão chamar de instantes de eternidade. E conforme a gente vai preenchendo a nossa consciência de pequenos instantes de eternidade, como grãozinhos de areia, que vão ocupando, num primeiro momento, espaços muito pequenos, conforme vamos dando vida a esses instantes de eternidade, acredito que vamos ampliando na nossa consciência esses momentos de eternidade. E passamos a viver uma aparente contradição ou dualidade, que é: ficamos nesses instantes de dualidade, de eternidade, ou vamos para o comum, para o cotidiano, para a dinâmica dos nossos pensamentos que são múltiplos, das nossas emoções que oscilam, do nosso corpo que nos exige uma atenção, uma disciplina, uma ordem. E aí te passo a bola te perguntando como lidar com essa aparente contradição, que pode ser para nós uma escolha,
importante de se fazer nesse momento que vemos a importância dos instantes de eternidade, mas os boletos continuam vencendo e a gente tem que pagar as nossas contas, a gente tem as nossas relações difíceis, uma convivência muitas vezes dura, as nossas cidades cada vez mais embotadas, cada vez mais cheias, cada vez mais violência, miséria, etc, etc, etc. Como encontrar instantes de eternidade nesse cenário muitas vezes aparentemente caótico? Interessante, Pedro. Eu penso que na sua própria fala a gente tem alguns elementos muito interessantes a desenvolver sobre isso. Mais especificamente, o primeiro deles, quando você traz essa metáfora do raio. Eu ficava imaginando a situação de quando se arma a tempestade, né? Uma coisa tão bonita. E o raio, efetivamente, ele passa rápido. E muitas vezes você sequer vê o raio, porque você está muito distante, numa condição em que você não percebe, ou percebe quando muito um clarão. E às vezes você vê. Mas você reconhece a existência do raio, também a sua distância, pela reverberação sonora, né? Junto com o raio sempre vem o trovão. Às vezes você percebe os relâmpagos lá longe, né? E nem chega a ouvir os trovões, mas sabe que eles existem e que o som não chega a te alcançar. A luz vai mais longe e muito mais rápido. E tem aquela coisa fantástica que todo mundo já percebeu, que é o raio cair perto de você e demorar uns instantes para o trovão chegar. Inclusive se calcula isso para saber mais ou menos a distância em que esse raio está e se a tempestade está perto ou longe, né? O tempo entre o raio e o trovão, justamente porque cada uma dessas realidades, a luz e o som, viajam em velocidades diferentes no espaço para nós. E o que me chama a atenção aqui é o fato de que todo raio, quando cai, ele terá uma reverberação em um tipo de matéria, digamos assim, que é mais lenta, né? O raio é muito rápido, porém o som ele é mais lento, a vibração no ar ela é mais lenta, e isso me parece uma analogia muito, muito feliz, uma metáfora muito feliz que você trouxe, porque de certa maneira isso que você chama de instantes de eternidade são como que esses raios, são lapsos, são momentos, né, que nós temos. De maneira geral, não é comum termos estados de consciência muito elevados durante longo tempo, né, de forma permanente. Eles parecem e são permanentes em alguma medida, porém para nós, para nossa vida cotidiana, passam como que inspirações, como que momentos, como que instantes efetivamente, como colocávamos. Porém, talvez a gente se preocupe demais em repetir a experiência do raio e do relâmpago e não dê atenção suficiente à importância que é permitir que o seu efeito, que é o estrondo, o trovão, reverbere na matéria. Então, muitas vezes as nossas inspirações, sejam quais sejam, artísticas, de ideias, de projetos, de possibilidades em relação a nós mesmos, enfim, de qualquer coisa, né? A gente não dá espaço e tempo na matéria, que aí é mais lento, reconhecendo que a matéria ela vibra em um tempo diferente, para que essas coisas elas reverberem. E talvez aí esteja um dos mistérios da chamada criatividade, né? Um tema tão importante para nós hoje, como foi em todas as épocas, e no qual se investe muito tempo e muito recurso em pesquisar, entender como funciona e tal, porque afinal de contas é a criatividade que nos leva para qualquer direção que a gente queira. E dentro de um mundo de mentalidade materialista, esta hoje é voltada bastante para aquela ideia de ter a ideia de milhões, né? Ter a ideia que vai te trazer recurso, vai te trazer soluções, enfim, fáceis e rápidas. Porém, a criatividade aí entra justamente como esse instante de inspiração, de intuição ou de imaginação muito elevada, que agora encontra espaço para se reverberar na nossa vida. E talvez a gente tenha tanta urgência na vivência das coisas, em ver novos raios e querer que o trovão chegue mais rápido do que ele chega, que a gente atropele os processos. Então esse é um dos pontos, talvez permitir-se mais tempo com os nossos pensamentos. Como dizia HPB em uma das suas recomendações práticas de vida, né? Habituar-se à solidão e a viver só com os nossos pensamentos, a ter momentos de solidão com os nossos pensamentos. Não significa se
colocar alheio à sociedade, porém permitir-se ter momentos sozinho, em silêncio. Esse é um exercício que é curioso a gente falar disso hoje, porque às vezes você pensa que está em silêncio, mas a mente não para. Mais ainda se você não tira o celular, o fone de ouvido, não tira nada da sua frente, né? Não fica realmente só consigo mesmo. A gente não tem esses momentos e aí não encontra o espaço-tempo necessário para que essas intuições, para que essas ideias, essas inspirações possam se plasmar ou nos dizer, né, se elas têm condições de se plasmar, porque elas vão nos dizer não só o que precisa ser feito, mas também vão nos perguntar como podemos fazer, e aí vem a ideia da maturação, né, da plasmação das ideias. Acho que isso já nos leva em relação ao ponto do tempo permanente que estamos buscando. E uma outra coisa que você vinculou à ideia aqui na sua fala foi sobre a lembrança, né? Eu preciso experienciar, porém preciso recordar. Isso me remeteu a uma das ideias que fala Platão, em um momento que ele diz: somos deuses, porém nos esquecemos. Porém temos nos esquecido. Bom, que eram os deuses na percepção de Platão e dos filósofos dessa época? Bom, os deuses ou Deus, a depender da perspectiva religiosa, na visão personalizada, na visão humanizada, sempre existiram, né? Na visão um pouco fetichista, sempre existiram, e essa é uma camada de percepção de Deus ou dos deuses. Porém, isso vem de uma percepção talvez um pouco mais ampla, talvez um pouco mais profunda, porque os deuses parecem representar aqueles que eram mais lúcidos, digamos assim, tinham consciências mais vivas no passado e podem representar hoje os aspectos fundamentais do mundo. Então esse é um ponto interessante, porque para um grego não existe o vento. A nossa mentalidade materialista faz com que o vento seja o vento, e você explica de uma maneira científica, entre aspas, né, maneira de explicar. Então você vai falar da mudança da temperatura, né, e isso vai fazer a movimentação do ar, etc, até que dá o vento, a ventania e assim por diante. Mas para um grego não existia isso, existia o Bóreas, existia o Zéfiro, existia o Noto, né? São os vários tipos de ventos, eles nomeavam, é como que sacralizar essa experiência com um dos aspectos fundamentais do mundo, ou seja, existe ar, graças a Deus, existe oxigênio, é por isso que a gente respira e está vivo, né? E existem os ventos. E talvez para nós que não somos navegantes, ainda mais à vela, não dependemos dessas circunstâncias, o vento não seja algo assim tão importante, a gente explica de maneira vulgar. Mas para alguém que navega, para alguém que, sei lá, voa de balão, para alguém que é piloto, essas coisas que dependem das condições atmosféricas, efetivamente existe o vento propício e o vento não propício. Né? Um deles se diz vai, outro deles se diz agora não, porque eu posso te prejudicar nesse momento, não vou deixar você chegar às circunstâncias as metas que você tem nesse momento. Então, isso é uma forma de sacralizar e dignificar os elementos fundamentais do mundo, e é isso chamar deuses. E ora, dentro dessa perspectiva, o ser humano também é um dos aspectos fundamentais do mundo que conhecemos. Conhecemos o mundo e a natureza com muitos elementos, dentre eles o elemento humano do qual nós participamos e por algum motivo temos consciência dessa condição. Então, quando Platão fala somos deuses, porém nos esquecemos, eu penso que uma maneira muito interessante de interpretar isso é não imaginar desde a perspectiva fetichista, que somos alguma divindade grandiosa que em algum momento desceu e agora tem se esquecido e pode voltar, né, com toda a sua prepotência e arrogância, senão que recordar-se dos nossos aspectos fundamentais. E o que é fundamental para nós? A condição humana. Né? O ser humano é uma condição que muitas vezes nos esquecemos. Então, quando você vê o animalzinho na sua condição animal, por exemplo, no mundo selvagem, o animal na sua condição animal, ele está lidando com o seu aspecto fundamental. E é por isso que, embora seja duro, muitas vezes pode ser belo também apreciar a vida selvagem no seu aspecto mais difícil para nós, porque há uma série de coisas aí que para nós no dia a dia não seriam assim tão comuns, né? A agressividade, a necessidade de caçar, enfim, de se proteger, existe todo esse aspecto. Porém, o ser humano participa de uma outra realidade. Essa realidade não é a realidade animal, embora tenha muito de animal em nós. Também ainda não é uma realidade divina, digamos assim, de uma mente
totalmente pura e alheia a aspectos objetivos e materiais que não nos tinjam de muitas experiências, de ações e reações. A experiência humana é como uma experiência intermediária de comunicação entre essas duas realidades, uma experiência de eu humano. Pode existir um eu animal em nós, pode existir um eu divino em nós. O eu animal seria o instinto que nos leva para o ímpeto de sobrevivência, de procriação, de reatividade. O eu divino poderíamos relacionar com esses instantes de inspiração, de intuição, de percepção de algo maior, em que a natureza e o mundo e a própria existência significam algo e têm um sentido. E o eu humano justamente é aquele que luta por fazer uma ponte, né? Crucificado no tempo e espaço, construir uma ponte em que ele consiga, ao mesmo tempo que é impermanente na sua personalidade, tornar-se permanente na sua consciência. Me ocorre uma frase que confesso que eu não procurei rápido aqui, não encontrei o autor, que é, até se você souber, Marcelo, me ajuda: o mal do ser humano é o esquecimento, e o pior deles é esquecer-se quem se é. E me parece que é uma máxima aqui, um recorte de um contexto, mas que cabe muito nesse momento posterior à tua fala. E que bem poderia ser atribuído a qualquer um dos grandes filósofos, porque é uma conclusão inevitável a que se chega, né? Sim, exatamente. Quando nós não vamos trazendo, né, a nossa tela mental ao momento presente, esses instantes de eternidade, vamos deixando passar a oportunidade de concretizar, plasmar, né? Você usou o termo plasmar, essa concretização da possibilidade de sermos quem nós podemos ser como seres humanos. E outra pergunta que fiquei me fazendo é: quanto tempo dura na nossa consciência um bom pensamento, uma boa ideia, uma boa ação que eu realizei? Quanto tempo isso leva? E me parece que pelos diversos fatores que a gente já comentou nos episódios e comentamos em vários episódios do nosso podcast, falamos nos nossos cursos, me parece que nós estamos muito distraídos em não assimilar e fazer com que esses momentos durem e possamos encontrar esse eu divino sendo o eu humano, né? E aí voltamos lá a Platão desse esquecimento de que somos deuses em alguma medida, porque segundo os gregos, quando nos conhecemos, vamos conhecer a todas as coisas, que é o que está inscrito no Templo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o ser humano, os deuses e a todas as coisas, ou outras traduções próximas disso. Ou seja, à medida que nós vamos conhecendo as muitas possibilidades de ser quem podemos ser, nas forças que representamos como seres humanos, talvez possamos encontrando esse tempo impermanente e o tempo permanente. Em alguma medida, também vai chegar o momento que vamos precisar escolher como a nossa forma de vida, ou como posso adaptar a minha forma de vida, o meu momento presente, para viver esse permanente, para viver esse tempo do instante, né, de eternidade que a gente falava, para que o raio, ele não simplesmente, né, essa reverberação do raio não simplesmente dure aquele momento do impacto, isso só marque e não reverbere, né? Não tem aquele tempo de uma frequência que dure bastante tempo na nossa consciência. A nossa pergunta inicial lá, né, e a pergunta do nosso título é: quanto tempo o tempo tem? E aí te passo a bola para a gente ir finalizando esse nosso episódio, talvez respondendo essa pergunta, talvez fazendo outras perguntas para complementar essa pergunta, mas acredito que a gente tenha construído algumas possibilidades de resposta para essa pergunta, de quanto tempo o tempo tem. E me parece que temos boas ferramentas aí para refletir
após essa série de podcasts, Marcelo? Legal, Pedro. Eu diria que a gente pode sintetizar dizendo, óbvio, isso não é uma verdade, são percepções que nos cabem nesse momento, que o tempo dura o quanto ele pode durar de acordo com a realidade da nossa consciência, né? Então, bom, na matéria o tempo é cronológico, ele dura algo específico que pode ser contado, contabilizado, né? Você pode bater metas num esporte, pode bater metas na produção de algo, acelerando o tempo, mas enfim, sempre haverá um tempo específico que pode ser mensurado, né, de maneira objetiva. O tempo psicológico é completamente variável de acordo às realidades que estamos vivendo psicologicamente, né? E temos percebido que quanto mais densa a experiência psicológica, ou seja, mais dolorida, mais sofrida, maior a percepção de duração do tempo. E quando mais elevada, mais prazerosa, mais alegre, mais feliz, dá-se a sensação de que passa mais rápido, se esse momento de felicidade está colocado entre dois momentos de sofrimento e tristeza, logicamente. Porque se a gente consegue vencer esses estados inferiores das emoções, talvez o tempo do sentimento superior, né, da felicidade, ele se torne algo permanente e talvez aí esteja a chave de um outro tempo, que é a própria duração, como dizia Blavatsky nas suas obras, né, quando fala de eternidade, não como a inexistência do tempo, e sim como um ciclo temporal, e fala da duração como aquilo que alberga todos os ciclos temporais, inclusive as eternidades. Bom, isso é bastante profundo e não cabe aqui, mas pode nos inspirar também. Quanto mais elevado o estado de consciência, maior a duração do tempo. E dentro dessa perspectiva que a gente usava no início, de que coloca o Leonardo da Vinci, né? Cada instante como um limite do tempo. Um limite é uma fronteira sempre. Uma fronteira que pode ser ultrapassada, ou que pode ser colocada abaixo. Podemos vencer de instante em instante, à medida que a nossa consciência vai se fazendo presente nos instantes, ir vencendo essas fronteiras e vencendo esses limites. E aí já não seremos uma sequência de pontos, senão, como colocam alguns filósofos, um único ponto em movimento. Alguns gostam de dizer que o universo todo é a manifestação de um único ponto em um movimento acelerado, gigantesco, que faz com que exista todas as coisas. É como você pegar a brasa de um incenso, né, e girar no ar em alta velocidade e você vê o círculo, mas de fato é apenas um ponto, né? E assim parece ser com todas as coisas. Eu penso que poderíamos parafrasear em termos práticos o Platão e dizer para nós mesmos: somos humanos, porém temos nos esquecido. E talvez buscar certas experiências humanas que nos dão uma referência de duração. Eu dou um exemplo que para mim talvez seja um dos mais especiais. Já notou, Pedro, que é muito difícil olhar fixamente nos olhos de alguém durante muito tempo, né? Alguns dizem que os olhos são a janela da alma. E parece ser assim porque não é fácil olhar e permitir-se, né, que olhem nos nossos olhos durante longo tempo. E é interessante que quando você olha nos olhos de uma pessoa a fundo e essa pessoa devolve o olhar, instantes parecem durar muito. É uma boa forma de entrar em contato com esse mistério da duração, porque talvez o que transpareça através dos olhos físicos não seja o mundo físico da pessoa, mas efetivamente quem ela é, e talvez aquilo que nós somos efetivamente dure muito mais do que todos os elementos cronológicos, psicológicos e etc. que nós conhecemos. Está em um bom mistério através da convivência que podemos desbravar. Bem, Marcelo, então, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, só antes gostaria de dar uma dica que tenho tomado muito contato com essa obra, que é a obra do presidente internacional da Nova Acrópole, As Esferas da Consciência, Eu, os Outros e o Mundo, do professor Carlos Adelantado Puchal. Você encontra essa obra em português no site da nossa editora, que é a editora novaacropole.org.br, que fala bastante sobre esse tema da consciência, toca bastante sobre o tema do tempo,
Então fica aqui também uma sugestão para os nossos ouvintes. Claro, você pode encontrar no site da editora, também nas nossas sedes mais próximas você também encontra nas livrarias das sedes. Então, Marcelo, vamos, como temos feito nos demais episódios, encerrar com uma experiência poética, e hoje escolhemos uma autora brasileira. Cecília Meirelles, Motivo. Eu canto porque um instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Marcelo, então, muito obrigado. Acho que não temos muito mais o que falar depois dessa experiência de Cecília Meirelles, que resume, sintetiza e potencia muito o que comentamos aqui no nosso episódio. Agradecer a companhia nesses episódios dessa série especial, e deixamos aqui para que os nossos ouvintes, nos comentários, nas mais diversas plataformas, coloquem que séries, que outros elementos gostariam de ouvir dessa nossa conversa sobre temas especiais aqui, que fazem muito sentido para nós, né? Para nós como filósofos, e esperamos também que tenha atendido, né, aos nossos ouvintes. Muito bom, Pedro. Também te agradeço a companhia dos nossos ouvintes, os feedbacks tão felizes que recebemos. Esperamos que, de alguma maneira, com as nossas reflexões e conversas, pudemos ter aportado com algo, assim como a gente aporta uns a outros. Então, agradeço também a você, Pedro. É sempre muito gratificante e de grande aprendizado ter conversas contigo. Muito obrigado. E lembrar os nossos ouvintes que todos os nossos episódios estão no nosso site, que é o nova-acropole.org.br/podcast. Nesse site você também pode ser direcionado para o nosso site, onde estão as nossas sedes, os nossos cursos. No Brasil estamos em mais de 100 sedes espalhadas nas regiões e nos mais diversos estados brasileiros e cidades brasileiras. Então procure uma sede, encontre uma sede da Nova Acrópole e nos conheça também, né, presencialmente. E também não poderia deixar passar em branco nesse último episódio, agradecer ao compositor da nossa trilha, ao voluntário da Nova Acrópole da sede Rio de Janeiro, na Tijuca, o músico, compositor Mário André, que também dá voz a alguns podcasts. Então agradecê-lo também por essa composição. E o Quanto Tempo o Tempo Tem é uma série de episódios produzidas por voluntários da Nova Acrópole.